Caros colegas advogados, advogadas, estudantes de Direito, hoje no nosso Cozinhando com Direito, nós teremos o Dr. Diego Secaf falando sobre a prática na execução trabalhista. Até daqui a pouco no nosso Cozinhando com Direito. Lembrando que conosco o direito é fácil de digerir. Amigos advogados, advogadas, como prometido, hoje Diego Secaf falando sobre recursos e execução trabalhista. Ele vai falar mais sobre a questão da execução trabalhista. Diego, bem-vindo aqui no Cozinhando com Direito. Aqui é um bate-papo leve, tranquilo, descontraído, mas para levar um pouco de informação para os nossos amigos advogados e advogadas e também os estudantes de Direito. Você que é um expert na área trabalhista, então hoje a gente quer ouvir não uma lição, não uma aula, a gente quer ver o show que você costuma dar, viu? Muito bem-vindo. Hoje que nossos colegas e Diego, nós temos aqui mais uma vez, somos aqui brindados pelo chefe Daniel Nino, com mais um menu desenvolvido por ele, que o cheiro tá fantástico, isso daqui tá muito bem elaborado, essa entrada. No final, sempre o chefe Daniel Nino vem explicar o que ele serviu hoje pra gente. E hoje também nós temos uma novidade para os nossos colegas que estão nos assistindo e para você também, viu, Diego? Hoje o vinho aqui, ele é patrocinado pela Sociedade da Mesa. Sociedade da Mesa, vai ficar aqui registrado o nosso agradecimento. Hoje patrocinou o Cozinhando com Direito. E não só nos patrocinou, mas também como deu um presente para todos vocês que estão nos assistindo. Vocês vão lá, curtam, se inscrevam, compartilhem aqui o nosso canal. Então hoje, Sociedade da Mesa mandaram uma revista belíssima aqui também com dicas de vinhos, de acompanhamento. Nós indicamos aqui a Sociedade da Mesa. Então, para cada um dos senhores que estão nos assistindo, vai ficar disponibilizado um voucher no valor de R$50 para todo mundo, viu? Aqui não é... Eu também posso. Você também. Um voucher no valor de R$50 para cada um dos senhores que fizerem uma compra acima de R$200 na Sociedade da Mesa. Então é só entrar lá no site da Sociedade da Mesa, nós vamos deixar o link disponível aí embaixo na bio. Então os senhores vão lá, entrem na página, lá no site da Sociedade da Mesa, indiquem lá o voucher que vai ficar disponibilizado, então cada um dos senhores terão um desconto no valor de R$50 nas compras feitas na Sociedade da Mesa. Nosso agradecimento então. E Diego, vamos lá. Hoje a estrela aqui, obviamente, é o direito trabalhista e trazer um pouco da sua expertise do dia a dia na labuta forense. O Diego, que é também secretário adjunto na 116ª subseção da OAB Jabaquara aqui no estado de São Paulo. Então, um advogado forjado no direito trabalhista, tem uma grande expertise e vem falar então hoje aqui sobre execução trabalhista. Diego, a palavra é sua. Poxa, André, obrigado pelos elogios aqui. Prestem atenção que o André é meu amigo, tá, gente? Então não liguem para o que ele está falando. Realmente é uma honra aqui receber esse convite, estar aqui presente hoje. Eu já comecei a acompanhar o seu programa e fiquei morrendo de vontade de provar os pratos e participar e poder falar um pouquinho. Então, obrigado pelo convite, é realmente muito honroso. E vamos bater um papo, né? Vamos conversar. Bate-papo. O André me convidou e falou, olha, eu queria que falasse sobre algum tema sobre a área trabalhista, né? Exato. Só que eu quero o pulo do gato, né? Ele falou que... Exatamente. Quem está nos assistindo, o advogado que labuta na área trabalhista, e não só na área trabalhista, os advogados que estão iniciando, principalmente, são os advogados que querem experiência, e o que a gente aprende nos livros, nos bancos acadêmicos, não é aquilo do dia a dia, não é a experiência, a expertise. Então, o pulo do gato que o Diego vai trazer hoje, vai trazer dicas fantásticas para você que atua na área trabalhista. Bom, o André falou aqui que eu participo da OAB Jabaquara Saúde, né? Sou secretário-geral adjunto.
E como você também sabe, eu hoje sou secretário-geral da Comissão de Relacionamento com o TRT da 2ª Região. Então faço relacionamento institucional da OAB com o Tribunal do Trabalho. E aí eu também hoje atuo num escritório que chama FFA Advogados. Aqui eu mando um abraço pro pessoal que está assistindo hoje, meus amigos, que comentei para alguns que viria participar. Então deixo aqui um abraço para a doutora Andréa Daros, doutora Raquel Silva, pessoal do FFA. E também eu vou trazer aqui toda a minha experiência que eu obtive lá na execução trabalhista. Então eu trabalho com execução já há mais ou menos uns 5 anos, trabalho lá há 7 anos, mas há 5 anos eu tenho uma prática praticamente diária, se eu posso dizer. Eu faço muita sustentação oral lá, eu trabalho há praticamente 2 anos fazer sustentação oral, mas a execução lá eu sempre tive meu pezinho na execução, né? E as pessoas acabam tendo um pouco de receio de falar de execução, de participar, de mexer com cálculo, e é perigoso porque você pode comer bola em alguma coisa, você pode perder um prazo e perder uma grana preta, né? Então você mexe com o dinheiro dos outros, né? E aí eu na verdade queria desmistificar um pouco isso. Realmente é sério, é importante a gente saber como funciona a execução. E assim, na minha vida prática, quando passei a trabalhar com isso, a primeira coisa que eu gostaria de dar dica para os advogados, eu acho que é importante, Calma aí, Diego. É dica? É uma dica. É dica? É dica. Calma aí. Momento dica aqui no nosso canal Cozinhando com Direito. Então, Diego, meninas, dica do Dr. Diego Secaf. Meninas, as meninas são mais organizadinhas, mais bonitinhas. Então, caneta com glitter, caneta verde fluorescente. Faz lá, dica do Dr. Diego Secaf, faz a setinha e marca essa dica. Vai lá, dica do Diego Secaf. A primeira dica que eu acho que é importante para o advogado na área trabalhista para saber de execução é fazer um curso de execução trabalhista. Né? Então o pessoal fala, mas como assim fazer um curso sobre execução trabalhista? O advogado tem que saber de cálculo, não é um contador que tem que saber. Você é advogado criminalista e você estuda sobre perícia forense. Você se aprofunda naquilo, né? Então quando eu comecei a trabalhar com isso, eu falei, não adianta, não posso pegar um cálculo de um contador e não fazer ideia de onde eu vou procurar, eu vou analisar isso daqui. E aí eu fiz um curso de execução trabalhista, e isso realmente é importante. É barato, você consegue encontrar alguns cursos. Eu fiz um curso no SERS, eu achei um curso online bacana, se não me engano foram 12 horas aula, mas eu aprendi bastante nesse curso. Então desde conferir um TRCT, como executar um processo, ou como conferir um cálculo, um divisor de horas extras, como ver as horas extras, como é que eu acho o intervalo entre a jornada, o adicional de 50%. Então coisas que a gente fica meio perdido e fala, como é que eu vou ver isso no cálculo do contador? Eu vou ficar à mercê dele? A gente não pode deixar isso, né? Exato. Essa expertise que o advogado tem que ter, eu acho que é importantíssima na hora de conferir o cálculo. E hora ou outra a gente acaba realmente pegando uma falha do perito, porque a gente faz a interpretação da sentença, do acórdão, e muitas vezes ele acaba não interpretando da forma correta e colocando de uma forma errada, né? Tem, por exemplo, a súmula 340, que fala sobre o comissionista puro, como é que faz isso. Então, às vezes, o contador... Súmula do STF... Do TST. Do TST. E o advogado criminalista... Eu tenho que mudar aqui o chip. Né? Para você, o seu mundo, para mim, que é completamente alienígena. Exato. Então, a gente tem que saber sim. Então, essa primeira dica eu acho que é muito importante. Faça um curso de cálculo trabalhista. Isso é muito importante mesmo. Vale a pena. E, bom, vamos falar o que é execução. A execução nada mais é, isso parafraseando um professor meu, o Pedro Paulo Teixeira Manos, ex-ministro do TST, que são atos processuais que fazem com que, em conjunto, você possa executar um processo, executar um título judicial. Né? Que o título judicial nada mais é, tem que ser certo, líquido e exigível. E eu gostaria, assim, eu acho que é importante de falar, e que é a parte que eu mais gosto, que é de liquidação, né? Que é como você tem que liquidar esse título. E aí, na liquidação de sentença, que as pessoas acabam ficando com um pouco de medo, né? No momento da apresentação de cálculos. Quantos tipos de liquidação de sentença existem?
né? Aí eu falo, como assim, quantos tipos de liquidação de sentença existem? Existe a liquidação simples, que é a liquidação por cálculos. Então, que eu apresento os cálculos, a reclamada contesta, o juiz, se entender que nenhum dos dois é confiável ou há muita divergência, apresento 100, a reclamada 300, eu apresento 300, a reclamada 100, falo, alguém está errado aqui. Então ele pode nomear um perito dele de confiança, e aí esse perito de confiança faz o terceiro cálculo, geralmente até abre para esclarecimentos, para fazer impugnações ao laudo pericial. A gente faz as impugnações e depois, eventualmente, ocorre a homologação da sentença, né? A sentença homologatória. Diego, eu vou fazer uma breve intervenção, porque você vai ter que experimentar também aqui. Eu vi que você já está ali salivando, né, querendo experimentar então a entrada. E aí me vem uma dúvida, e eu fico tentando ler aqui a dúvida do pessoal que está nos assistindo, né? Esse perito, e aqui fazendo uma mudança para o direito criminal, o advogado criminalista, ele tem a figura hoje do perito assistente. Né? Na área trabalhista, e aí também servindo como dica para quem está nos assistindo, o advogado trabalhista, ele também pode se socorrer de terceiros para poder estar ali auxiliando ele nessas perícias, porque se você tem esse tipo de divergência, talvez se você tiver penso eu, né? E aí vai dar sua expertise para poder nos esclarecer. Se você já tem alguém que está te auxiliando, um perito que vai levar ali os cálculos corretos para melhor auxiliar o juiz, não economizaria inclusive tempo e dinheiro do seu cliente? Olha, uma excelente pergunta, André. Eu gostei mesmo da pergunta. O nosso perito, que é o contador que a gente tem, por exemplo, nós temos hoje no escritório 2 contadores que praticamente prestam serviço basicamente para a gente. A gente toma todo o tempo de trabalho deles é com a gente. Então, eventualmente, quando tem uma nomeação de perito, o juiz ele dá abertura, muitas vezes, para poder fazer quesitos para o perito, né? Então, eventualmente, levar algumas questões para que ele possa auxiliar o perito. Mas, na maioria das vezes, não é necessário, porque quando o perito faz o cálculo, ele volta para a gente, o perito abre vistas. Então a gente consegue impugnar ele, nosso contador acaba impugnando e acaba às vezes o próprio perito, entre peritos, se entendendo, né? Lógico, com o auxílio do advogado. Então tem esse auxiliar, que é o nosso contador, mas é sempre uma discussão ali. Eu não sei como funciona no criminal, esse auxiliar da perícia. Então, se ele tem um contato externo, no nosso caso não tem, a gente não tem. Um contador não conversa com outro, só dentro do processo. No criminal, não sei se é assim. No criminal, hoje nós temos a figura do perito assistente da defesa, e aí ele vai servir também para fazer questação, porque o que eu falo nas minhas aulas, o Diego também dá aula, faz palestra na OAB, então nas nossas palestras, Diego, para os advogados criminalistas, eu falo que a figura do perito assistente é muito importante. Por quê? Porque às vezes foge, tal qual no caso do perito na área trabalhista, que ele não tem o conhecimento jurídico e às vezes tem uma confusão ali quando ele realiza algum cálculo, não consegue interpretar juridicamente. No caso, o advogado, muitas das vezes ele não consegue ter uma noção de quisitação, por exemplo, né? E aí eu falo no criminal, depender você vai fazer pedir para que seja instaurado um incidente de insanidade mental, por exemplo. Então, se você tem um perito que está te auxiliando ali, e se ele te auxiliar já na quisitação, você consegue mostrar para o juiz aquilo que você quer saber. Então é bem interessante. Por isso que eu perguntei se no caso do trabalhista também pode haver essa conjunção, essa simbiose entre o advogado e um perito assistente para poder auxiliar na decisão do juiz, né? A gente tem nesse caso, mas não em execução, né? Digamos, uma perícia para poder ver uma doença do trabalho. Sim. E aí uma pessoa teve tem um problema psicológico e ficou afastada, então ela vai passar por um médico. Então a gente pode contratar um médico assistente
Só que geralmente isso pro reclamante fica muito caro, né? Você contratar um médico para poder participar, acompanhar uma perícia, em regra acaba ficando caro e isso acaba ficando para poucos reclamantes, né? Acaba se limitando um pouco, né? A pessoa geralmente está desempregada quando entra com a ação, então é um momento mais difícil, né, para ela. Se não me falha a memória das minhas aulas de Direito do Trabalho, nessa parte da instrução, se deve chamar assim também, instrução processual na área trabalhista, o autor, no caso aí, o reclamante, ele pode atuar sem a figura do advogado. Sim, tem o juspostulante. E aí onde que você acabou de tocar num assunto que eu falo, cara, vamos fazer um recorte, você está falando sobre execução, mas só para trazer aqui como dica para os nossos colegas e também para quem não é advogado, que às vezes nos ouve também, né? A importância, então, do advogado trabalhar nessas causas também, porque às vezes isso pode faltar de conhecimento para aquele que vai buscar o seu direito na justiça, mas ele entende que fala assim, não preciso de advogado, mas às vezes perde uma ação porque não tem essa expertise, né? Com certeza, André, com certeza. O juspostulante, a gente, apesar de existir, na prática é muito prejudicial para o reclamante. Inclusive até para um acordo, né? A pessoa não tem base do que vale um processo. A gente entra com uma ação, a gente faz um cálculo para poder falar para a pessoa quanto que vale. Então a gente tem uma noção de o que pode dar certo e o que não pode dar certo. Então a empresa que está amparada basicamente sempre amparada de um advogado, ela acaba levando a melhor, né? Então a gente não recomenda o juspostulante, né? Em regra, nossos clientes geralmente são bancários, né? Então, para bancário não existe assim, ele entrar com a ação sem advogado. Acontece às vezes alguns casos de pessoas mais simples, né? Que procuram o judiciário, mas isso também na justiça do trabalho é bem bacana porque ela acaba sendo acessível ter um advogado, porque em regra o advogado trabalhista não cobra pro labore, né? Então você não vai cobrar para ficar tocando o processo, você cobra no êxito. Certo. Então é acessível para todos. Se você procurar um advogado, ele vai te cobrar no êxito. Então lá seus 30% no final do processo, ele vai cobrar. Mas a pessoa não vai precisar despender de nenhum valor no começo dele. Entendi. Né? Então eu entendo que não há motivos para não ter um advogado. Advogado, verdade. Então, verdade. Apesar de existir, é um instituto que eu entendo que não... Aqui assim, na nossa realidade de São Paulo, eu acho que também é diferente de outros lugares do país. Né? Pode ser que em um lugar mais afastado, onde não tem advogado, não, lógico que deve ter, em tudo quanto é lugar tem advogado, mas assim, em um lugar muito afastado, às vezes isso não existe, né? Penso que, sei lá, pro meio do Amazonas, uma vila que não tem advogados, parece que tem judiciários que vão até as pessoas, né? O pessoal do judiciário que vai até as pessoas para ver como é que tá. Então, assim, é complicado, assim, a nossa realidade não é a realidade do Brasil. O Brasil é muito grande, é muito extenso, então são várias realidades, né? Eu digo sempre que são vários Brasis dentro de um Brasil só, né? A realidade do judiciário, a realidade da população, é tudo muito, muito diverso mesmo. Bom, mas o mote aqui, então, é a execução trabalhista. Vamos lá, Diego, o pessoal quer dica, quer ali o pulo do gato do advogado bem formado, porque o Diego ele é bem formado, é um advogado que luta mesmo pelos interesses daquele constituinte. Então o pessoal que nos assiste quer a dica, o pulo do gato do advogado trabalhista. Legal. Bom, por enquanto agora eu não vou falar de dicas, eu vou continuar expondo um pouco sobre o assunto, falar um pouco sobre o assunto. Então, continuando na liquidação, eu falei que existe a por cálculos, existe também a liquidação por arbitramento, existe a liquidação por artigos, que são as menos comuns. Certo. Então, eu vou pincelar um pouquinho ela só para que as pessoas saibam do que se trata, né? Porque a maioria dos advogados, inclusive, lógico, não se aprofundarem no assunto, não lerem tudo, às vezes eu acabo nem sabendo que existe isso, né? Fala, o que é liquidação por arbitramento? Outro dia, essa é uma publicação e uma estagiária perguntou, mas arbitramento, aqui o juiz falou, vou fazer por arbitramento, o que é isso? Na verdade, quando o juiz ele não tem fundamento, não tem amparo para poder fazer uma decisão, vou dar um exemplo aqui, vou pegar um pouquinho de água. Lógico, à vontade. Ou, digamos que eu ganhei um vínculo empregatício. Certo.
eu trabalhava numa empresa, ganhei um vínculo e aquilo foi decidido, chegou na fase de execução e qual que é o salário da pessoa? Quanto que ele ganhava? Eu não sei, não tem lá, não ficou determinado, porque era um cargo que não existia na época nem nada, era um trabalhador autônomo, vinculou a empresa e viu aonde ele vai se adequar. E aí o juiz fala, eu também não sei. Então ele vai nomear um perito, esse perito vai fazer um estudo para ver aonde que ele se adequa, para poder falar, olha, ele está aqui adequado a essa categoria, ou o trabalhador nessa área ganha um X valor. E aí, por arbitramento, se as partes não se conciliarem aí na sua apresentação de cálculos, o juiz pode fazer isso. Eu vou nomear um perito para poder decidir, e não decidir, né? Ele vai levar ao juiz e o juiz vai ver se é razoável ou não. Então esse é muito pouco comum, assim, na prática. Eu não vi, já tive casos que o juiz meio que ameaça, fala assim, olha, parte, se vocês não se decidirem aqui, estão brigando faz tempo, eu vou fazer por arbitramento, eu vou nomear um perito, aí a gente fica naquela, mas gente, não dá pra fazer isso, tipo, a gente tá certo, né? Então acaba acontecendo, mas é muito, muito raro. E a outra que seria a liquidação por artigos. A liquidação por artigos, você vai finalizar a sua entrada, nós vamos fazer uma pequena pausa, porque nós vamos trocar aqui o prato, vamos finalizar a nossa entrada, vai vir um prato principal, e no prato principal você vai falar sobre, então, a execução por... A liquidação por artigos. A liquidação por artigos. Um momentinho e daqui a pouco a gente volta. Caros amigos advogados, advogadas, de volta depois do pequeno intervalo que nós fizemos agora para nos deliciarmos com o prato principal. E com o prato principal, o Dr. Diego Secaf vai falar de liquidação por artigos. Mas antes, Diego, de você falar de liquidação por artigos, todo mundo ficou ali salivando para saber qual que seria. Afinal, o chefe Daniel Nino vai falar o que é. O chefe Daniel Nino hoje, ele harmonizou, ele elaborou um prato principal, a entrada, o prato principal e a sobremesa, harmonizando com o vinho que foi patrocinado hoje pela Sociedade da Mesa. Então você vai se deliciar hoje com a culinária, harmonizando muito bem com o vinho que foi hoje patrocinado pela Sociedade da Mesa. Lembrando que vai ficar um voucher para você também, Diego, no valor de R$50 nas compras acima de R$200 feito no site da Sociedade da Mesa. Bom, mas vamos lá, Diego, liquidação por artigos. O pessoal ali está curioso para saber o que é, qual que é o pulo do gato do advogado trabalhista, como atuar quando a execução caminha para esse lado. Maravilha, André. Bom, antes de mais nada, eu queria dizer que a entrada estava uma delícia e eu quero participar dessas aulas semanalmente. Posso participação aí, eu já preparo no outro tema agora. Já prepara outro tema, né? Será um prazer sempre tê-lo aqui conosco, por óbvio. Eu vou preparar, certamente. André, a liquidação por artigos, a gente falou um pouco da liquidação por cálculos, que é a liquidação básica, normal, que é o padrão, a regra, então apresentou, contestou, laudo pericial, a liquidação por arbitramento, quando há necessidade de nomeação de um perito, né, para poder dizer um valor e oferir um valor para o juiz ter uma base que ele não tinha, com base no comando sentencial ali, né? E agora a gente vai para a liquidação por artigos. O pessoal fala, que porcaria é essa? O que é liquidação por artigos? Bom, nada mais é que quando há necessidade de fazer novas provas. Poxa, mas o pessoal pergunta como fazer novas provas, né? Na verdade, vou citar um exemplo. Digamos que houve um deferimento de horas extras. A gente ganhou horas extras, não constou na sentença, nem no acórdão, o quanto seria devido de horas extras. Então, ninguém embargou, não fez nada. Chegou na hora de executar, puxa, tá lá a hora extra, mas e a prova? Não foi feita nem essa prova. Aí o juiz ele pode reabrir a instrução para poder fazer especificamente essa prova, para poder
auferir um valor da liquidação de sentença. Esse é um exemplo, mas poderiam ter sido outros casos, né? Então ele faz mais especificamente para isso, lembrando que se for reaberta a instrução, ele não vai poder ouvir as partes para outras coisas. Então o que ficou decidido ficou, especificamente para poder sanar aquilo que ele não conseguia auferir na hora. Então essa basicamente é a liquidação por artigos. Raramente ocorre, assim, eu não vi na prática, não vi nenhum caso. Eu trabalho com isso há um bom tempo, mas existe. Tá? Geralmente o advogado ele já leva todos esses cálculos, mas então se o advogado, e isso que é muito importante, Diego, pode experimentar aí o nosso prato principal. Isso que é importante para você advogado, advogada que está iniciando agora na área trabalhista, você estudante de direito que pretende se especializar nessa área, saber esse pulo do gato do advogado, porque muitas das vezes, ao que eu entendi, Diego, o advogado, a parte ex-adversa, pode esquecer, né, dessa parte, ou você mesmo que está nos assistindo, não se atentar a esse detalhe. E aí você começa a ficar desesperado, né? Você chega lá e fala, poxa vida, vai chegar na fase da execução, eu comi bola, não prestei atenção e não levei o cálculo, e aí citando o seu exemplo das horas extras, não levei esse cálculo, como que eu faço? Então fica essa dica, o pulo do gato do Dr. Diego Secaf, que nem tudo está perdido, ainda há jeito de reverter a situação, né? Porque aí o que acontece? Eu vejo muitos casos onde que o cliente já começa a cobrar o advogado, pô doutor, o senhor não viu isso? E aí você pega a dica do Dr. Diego Secaf, você vai lembrar que assistiu no Cozinhando com Direito e vai falar, calma cliente, calma, que para tudo há jeito. Eu assisti o show de aula do Dr. Diego Secaf e vou reverter aqui essa situação. Poxa, André, ficou até sem graça aqui. Que isso, Diego? Que isso? Você é um cara que tem uma expertise na área trabalhista muito grande. E isso muito contribui aqui com o nosso canal, porque nós procuramos trazer sempre advogados que têm uma grande expertise na advocacia, justamente para ensinar o pulo do gato. É aquilo que quem está nos assistindo quer aprender, falar, poxa, eu estou entrando agora na área trabalhista, que é o caso hoje que nós estamos falando sobre direito trabalhista, mas tem aquele advogado que quer atuar na área tributária, na área civil. A gente traz aqui sempre colegas que têm a expertise do dia a dia da advocacia. E é o que eu sempre falo nas minhas palestras, que esquece o que aprendeu nos bancos acadêmicos, que nós vamos ensinar a advocacia do dia a dia. É verdade. Né? A prática ela realmente é o que leva a gente. Né? Exatamente. Muito importante. Ultimamente as pessoas têm procurado muito isso mesmo, não só a teoria. Né? Esses dias eu recebi um convite também para participar de um evento da Faculdade de Anguera, e eles buscavam a prática. Olha, eu não quero teoria, a teoria a gente já passa na faculdade. A gente quer ver o que o advogado realmente faz, né? Como é que funciona como você está falando do pulo do gato. Então as pessoas querem isso. Fiz uma live sobre sustentação oral e aí um advogado mandou uma mensagem para mim, poxa, você falou coisas aqui que eu nunca vi em lugar nenhum. Por exemplo, na questão quando eu falo houve o voto do relator, do revisor, do terceiro votante. E aí você pergunta, ele vai te perguntar, doutor, o senhor vai querer sustentar, né? Aí só o relator falou, aí você abre mão, fala, não, eu não vou, abro mão. E você não ouve o voto do revisor nem do terceiro. É quando você vê tem uma reviravolta ali na hora. Mais um pulo do gato aqui, mais uma dica do Dr. Diego Secaf. Vocês anotaram, se não anotaram, anota, volta o vídeo e ouve novamente. O Dr. Diego Secaf, ele, no escritório em que ele atua, ele é o especialista em sustentação oral no TST, isso? No TRT. Então, pega a dica de sustentação oral no último 1 ano e meio com mais de 250 sustentações orais. Então, o Diego Secaf, ele tem aqui a expertise da sustentação oral também, o pulo do gato na sustentação oral no TRT. A dica é, basicamente, ouviu o voto do relator, perguntou se você vai querer sustentar, você não pergunta se não há divergência, você pergunta se há ao menos uma convergência. Porque se tiver um voto te favorecendo,
o terceiro pouco importa, ou o terceiro... Meninas, ouviram dica do Dr. Diego Secaf, canetinha com pompom para as meninas que têm um pouco mais de idade, aquela canetinha dos ursinhos carinhosos. Para as meninas que são assim mais jovens, elas usam aquela caneta das meninas super poderosas. Então anota aí, ó. Então não é perguntar, como é que é? Não é para perguntar se tem divergência, mas se pelo menos tem um voto convergente. E aí se tiver... E aí você fica tranquilo, porque te favoreceu, se te favoreceu, né? Você fala, não, tem, na verdade, não tem nenhum voto convergente. Aí você já sabe que você vai precisar sustentar. Certo. Então você já se prepara ali na hora. Você evita uma sustentação por conta disso. Divergência, muitas vezes você pergunta, há uma divergência? Ele fala, tem uma divergência aqui. Aí você sustenta no final da sustentação e fala assim, a divergência é quanto índice de correção monetária. Aí você sustentou à toa, né? Não tinha nada a ver. Exatamente. Então, o que você queria, que era, por exemplo, as horas extras, ele deferiu, só precisava de mais um. Deferiu as horas extras, tem mais um convergindo? Então tá ótimo. Entendi. Perfeito, ele já se livra de ouvir a nossa sustentação. Que maravilha, é o pulo do gato que o advogado que está nos assistindo quer ouvir. Os meninos, você sabe que nós meninos, nós somos mais bagunçados. Então a gente faz o quê? A gente, em vez de fazer que nem as meninas que vão lá, pega a caneta com glitter, com cheirinho de tutti-frutti, a gente só pega a caneta e faz um rabisco embaixo, mas tá valendo. O importante é a dica do Dr. Diego Secaf. Maravilha. Voltando à execução, né, ao tema central, dentre essas liquidações, entre a execução toda, há um fato que acaba servindo para as três, né? O respeito aos limites da coisa julgada, né? Então, em regra, respeitada cada proporção de cada um, do artigo, do arbitramento, mas sempre tem que existir o respeito à coisa julgada. Só que aí, remetendo a essa questão da coisa julgada, eu tenho uma questão que hoje a gente consegue, não é bem quebrar essa questão da coisa julgada, mas não sei se você já ouviu falar recentemente sobre a discussão que existe na Justiça do Trabalho a respeito do índice de correção monetária. Certo? Em 2015, o TST, ele julgou um processo e nesse processo ele viu, nesse processo ele pediu um índice de correção monetária, o IPCA-E, com base, e envolveu muita gente poderosa, né? E aí a Federação dos Bancos entrou com uma reclamação, isso não passou um tempo, né? Eles entraram com uma reclamação no STF, a reclamação 22012, que ela quis dizer que o TST ele havia usurpado a competência dele e declarar a inconstitucionalidade da TR. Olha, quem pode declarar a inconstitucionalidade é só o STF. E aí o TST se manifestou de plano, nessa reclamação, liminarmente, o ministro Dias Toffoli, na época, ele falou, olha, tem razão por enquanto, então eu vou sobrestar tudo isso, não aplica mais IPCA, aplica TR, e aí ficou aquela coisa, aplica os que aplicaram, o que não aplicou, como é que fica. Passou-se um tempo, a ação foi julgada o mérito, essa ação foi improcedente. E aí falaram assim, o TST tem sim competência para declarar a inconstitucionalidade por arrastamento. Certo. E aí manteve essa questão do IPCA. E aí voltou-se a aplicar o IPCA. A única questão que se discutia era a modulação dos efeitos dessa decisão. Porque havia uma discussão, que é um tema 810 do STF, que falava também sobre essa questão da modulação. Desde quando que vai aplicar? Porque o TST entendia que era de 2015 em diante, e nesse tema aí que estavam discutindo, falavam que era de 2009 em diante, que era muito mais favorável para todos os processos. E aí, isso acabou sendo discutido, acabou que na época foi sobressado por um tempo. Essa questão passou, foi julgada e falou assim, a modulação não tem modulação, então a partir de 2009 pode aplicar o IPCA-E. Então o tema 810 foi julgado, voltou a valer no TST, ok. Passou-se outro tempo, entraram com duas ações diretas de constitucionalidade, DC 58 e 59, e aí o ministro Gilmar Mendes recebeu essas duas ações
E essas duas ações são para declarar a constitucionalidade do 879, parágrafo 7º, se eu não me engano, da CLT. Que quando fizeram a reforma trabalhista, mesmo sabendo dessa questão, dessa discussão do índice de correção monetária, e sabendo que na época já havia o julgamento da improcedência da 22012 que valia de fato o IPCA, eles criaram um artigo e falaram assim, não é TR. Pô, mas você criou um artigo morto, porque seria constitucional, nasceu morto esse artigo. Todo mundo conseguiu entender que era que nasceu morto, e durante todo esse tempo, esse 879 parágrafo 7 não era aplicado. Então, um juiz ou outro aplicava, mas quando ia para o tribunal mudava. E aí, eles ajuizaram essa decisão e falaram assim, olha, eu quero que vocês declarem que esse artigo que foi criado ele é constitucional. E aí o Gilmar Mendes falou assim, olha, eu vou sobrestar todos os processos do Brasil que diz respeito ao IPCA, né, que discute índice de correção monetária. Então, quais são os processos que discutem índice de correção monetária? Todos. Né? Aí virou um pandemônio, todo mundo ficou louco, falou, o que a gente vai fazer? Acho que quem advogado trabalhista está assistindo aqui agora sabe o que a gente passou na época. Passaram uns dias e o ministro Gilmar Mendes ele soltou uma outra decisão e falou, olha, gente, só para esclarecer, eu não estou suspendendo tudo, tá? Podem prosseguir pelo incontroverso que é a TR e com relação ao IPCA sobre esta até que julgue o mérito das ADCs. Maravilha. Então, hoje, quando se discute IPCA, a não ser que você já praticamente tenha finalizado o processo e está lá deferido e passou, em regra eles acabam sobrestando o processo. Mas aí que entra a discussão da correção monetária. Índice de correção monetária e juros de mora, existe uma súmula no TST, que é a súmula 200, você não precisa nem pedir correção monetária e juros, é inerente do processo. Então, se você não pediu na inicial que tem que ter juros e correção monetária, na hora de executar, aplica esses juros e correção monetária, não precisa pedir. E aí, é uma matéria que pode ser discutida inclusive em execução. Então, em alguns processos, quando há trânsito julgado, e dependendo da época em que ocorreu esse trânsito julgado, dentro desses períodos que foi, não foi, há o fato superveniente que veio para beneficiar o reclamante, e aí aplicar o índice de correção. E a dica nesse caso é que você pode pedir o IPCA-E, dependendo do caso, após o trânsito julgado, mesmo que tenha sido decidido a TR, porque houve um fato superveniente e esse fato, que é o índice de correção monetária, pode ser discutido em fase de execução. Então, muitas pessoas acabam desistindo, às vezes, e falam, olha, não tenho mais... Não, mas esse fato sobreveio aquilo, e nesse caso, por poder ser discutido em execução, você pode pedir novamente. E é mais favorável para o reclamante se pedir a correção no IPCA. Muito mais favorável. Olha só que dica. Essa dica vale R$17.500. Dica do Dr. Secaf, que faz o advogado ganhar dinheiro. Porque, o Diego, se bem entendi, se o advogado não pedir na execução essa convergência então do TR para o IPCA, ele perdeu o dinheiro ali para o cliente dele. Perdeu dinheiro. Olha só, dica de R$17.500. Isso aqui é dica das meninas colocarem com aquela caneta amarelo fluorescente com glitter, para nunca mais na vida esquecer. Vejam bem, você imagina, Diego, uma dica dessa que o advogado aqui perdeu essa dica. E aí, vamos colocar aí em valores redondos, se você puder aqui nos ajudar, só para a gente calcular aqui o valor, né, monetário dessa dica. Digamos que se fosse feito um cálculo no TR, ficasse em R$100.000 e fizesse a conversão para o IPCA, dependendo do período, dá 40% a mais. 40%. Olha, até mais. Olha que dica fantástica. Você aqui conosco aprende muito do direito, vê aqui essas delícias que o chefe Daniel Nilo nos apresenta e ganha dinheiro, porque essas dicas aqui é para ganhar dinheiro. Diego, agora vamos lá, isso aqui eu quero saber, agora eu fiquei curioso, minha área não é trabalhista, mas quando fala em dinheiro a gente gosta. Digamos que o advogado comeu bola, não fez esse pedido de conversão do TR para o IPCA.
passou. Outro advogado analisou isso, ele conseguiu vislumbrar isso. Ele tem um outro período para fazer esse requerimento ou acabou? Inês é morta? Olha, não, dá para fazer um pedido, a gente entende que é até o levantamento do alvará. Certo. Então, dependendo do caso, né, dá até para pedir quando expediu o último alvará. A gente faz alguns casos, casos que onde não havia essa discussão, processos muito antigos que estavam guardando o trânsito julgado. Digamos que eu tenho um processo lá que ele estava parado desde 2014 aguardando o julgamento no TST. Uhum. 2015 começou a discutir o PCR. Então tinha uma homologatória ali, essa homologatória estava com o TR, e aí em 2020 o processo foi julgado, voltou. Aí o juiz fala assim, voltou, não tem alteração no TST, libera? Não. Faz o cálculo. Eu quero que aplique o PCR, porque daqui em diante, esse fato, ele não existia na época. Uhum. Não tinha como prever, não tem como prever o futuro. E principalmente porque existem muitas sentenças, isso que a gente tem que ficar atento. As sentenças de fase de conhecimento, né, na área trabalhista, às vezes, elas constam exatamente isso. Índice de correção monetária deve ser discutido em fase de execução. Uhum. E muitos dos juízes hoje estão fazendo isso para evitar com que isso fique sendo debatido durante o processo inteiro. Uhum. Olha, deixa para execução, não vamos ficar debatendo o processo inteiro essa correção, porque vai acabar atrasando o andamento do processo, né? Então muitos acabam fazendo isso, então dá para pedir sim, dá para salvar um processo desse. Olha que maravilha. Caros colegas, é como nós dizemos aqui, no nosso canal o direito ele é fácil de digerir. A aula aqui, ela não é aquela aula enfadonha, aquela coisa chata dos bancos acadêmicos. É o pulo do gato do advogado, é a expertise do advogado experiente, o advogado tarimbado, aquele advogado que vai no fórum, o advogado que briga pelos direitos do seu constituinte. Diego, tá muito gostoso isso daqui. Não só o prato, mas também a conversa, esse bate-papo, esse verdadeiro show de conhecimento que você vem trazendo aqui para nós. Eu que sou advogado da área criminal, sou um advogado forjado no tribunal do júri, advogado que briga nas delegacias de polícia, que não conheço quase nada do direito trabalhista, estou aqui em êxtase com o seu conhecimento, com as dicas que você vem trazendo. Óbvio que eu não vou aplicar no meu dia a dia, porque eu não tenho essa competência para atuar na advocacia trabalhista, mas eu tenho certeza absoluta de que todas as pessoas que estão nos assistindo, sejam advogados, sejam estudantes de direito, ou até aquelas pessoas que acessam o nosso canal para conhecer um pouco do seu direito, seja no âmbito trabalhista, no âmbito civil, no âmbito criminal, estão aprendendo muito com o show que você está dando. Nós vamos fazer um pequeno intervalo, coisa rapidinha, só para trocar aqui o prato e pegar aqui, nos deliciarmos com a sobremesa, e o Diego vai voltar falando ainda mais sobre execução trabalhista. Até daqui a pouquinho. Amigos advogados, estudantes de direito, estamos agora de volta nesse último bloco com essa sobremesa que está linda, 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 linda. E nós vamos entrar agora na execução propriamente dita. Nós vamos de liquidação. Sim. E Diego, vamos lá, execução trabalhista. Maravilha, André. A sobremesa está maravilhosa. Eu vi, você já olha aqui, já tá linda, tá linda. Uma execução aqui olhando para esse doce aqui é complicado. André, quando começa a execução, certo? A fase de liquidação é uma fase preparatória da execução. Então, uma parte é intimada para apresentar cálculos e a outra parte é intimada para contestar. Houve uma alteração na reforma trabalhista, que até então a parte, quando ela era intimada para contestar os cálculos, o juiz ele dizia que o juiz poderia intimar a parte contrária para contestar. E agora ele fala deve intimar a parte contrária para contestar. Então é necessário a intimação da parte contrária sempre. E aí ele fala, eu vou intimar a parte contrária a contestar, e tem prazo para contestar, geralmente é 8 dias, sob pena de preclusão.
Aí a pessoa fala, pô, preciso de preclusão. Tá, fui intimado para apresentar cálculos, a parte contrária não se manifestou ou perdeu o prazo. E aí? O pessoal vem desesperado. Poxa, pode vir um amigo seu, advogado, um cliente, falar, me chamaram a apresentar, não apresentei, não contestei. O juiz veio aqui, homologou e falou que precluiu a oportunidade de contestar os cálculos. Tá tudo perdido. Aí aqui entra a dica. Dica, anotem, dica do Dr. Diego Secaf. Perdeu o prazo, e aí? Nesse caso, na verdade, assim, isso não é necessariamente para utilizar para perder prazo, que ninguém perde prazo, né? Ninguém quer perder o prazo. Exato, ninguém quer. Mas, eventualmente, se acontecer isso, ou algo que está aquém da liquidação de sentença, que supera isso, é a coisa julgada. Então, digamos que eu sou a reclamada, eu não contestei os cálculos do reclamante, homologaram os cálculos do reclamante, o que eu vou fazer? Eu vou ser intimado para pagamento, eu vou depositar, em 5 dias eu vou ter o prazo para fazer os embargos de execução. Eu faço a garantia da execução e nos embargos eu vou invocar a coisa julgada. Falar, olha, o cálculo do reclamante que ele apresentou ali não tinha intervalo de jornada, porque ele não ganhou o intervalo de jornada. Não tinha as horas extras, porque ele não ganhou as horas extras. E aí aqui você já pode salvar o processo nesses embargos de execução. O juiz fala, olha, realmente coisa julgada, não há que se falar em preclusão, né? Uma matéria aqui que não ocorre preclusão, então pode rediscutir isso no processo. Bem interessante isso. E também serve para o reclamante, porque a reclamada tem o prazo do 884, que são esses 5 dias, e o reclamante tem prazo igual para impugnar a sentença de liquidação. Então, se acontecesse o mesmo com o reclamante, ele poderia fazer o mesmo, fazer a impugnação, a sentença de liquidação, trazendo o que não existia no cálculo. É claro que forma de cálculo, aí se der da liquidação, como calcula isso, como calcula aquilo, aí infelizmente não tem muito o que fazer. Mas assim, você consegue salvar o grosso. Certo. O que é devido, o que não é devido, você consegue salvar. Diego, tudo isso tá uma delícia, eu sei que você já quer experimentar. Gente, isso daqui tá fantástico, essa sobremesa tá deliciosa, tá leve, tá gostosa. Você sentiu aí a crocância? Eu sei o que é, depois no final o chefe Daniel Nino vai revelar o que ele nos serviu hoje, essa sobremesa aqui. Eu pedi pro Daniel caprichar, eu falei, olha, vai vir um amigão meu, um irmãozão, Diego Secaf. Eu quero que você capriche aí nos pratos, faça uma boa harmonização. Vamos aproveitar que hoje o vinho foi patrocinado pela Sociedade da Mesa. Eu quero que você faça os pratos harmonizando com o vinho e traga o grande finale, que é essa sobremesa que está aqui, uma delícia, tão deliciosa quanto as dicas que você está dando hoje aqui. Que eu entendo que o pessoal que está em casa, eles ficam nos assistindo, eu assisto depois as nossas gravações, então eu sofro tal qual as pessoas sofrem, porque mesmo que eu me delicie com tudo isso daqui que é servido no nosso bate-papo, depois, quando o chefe Daniel Nino não está aqui, em casa eu sofro também, porque eu falo assim, poxa vida, eu experimentei naquele dia, mas eu quero experimentar mais, né? Então, qual é as dicas que a gente traz, as aulas que a gente traz, é que também sempre as pessoas têm aquele gostinho de quero mais. E obviamente vai ficar o convite aqui para você voltar mais vezes. Com certeza. Tem mais dica? Tem mais mais uma dica do Dr. Diego Secaf. Nessa mesma esteira, continuando, quando você alegou a coisa julgada, você já leva para o juiz. O juiz às vezes pode ser que ele fale, não, mas olha, preclusão, improcedente sem embargos de execução. Entra com o grau de petição. Aí você entra com o grau de petição, vai para o tribunal, né, que é o recurso, é a apelação da execução, né, porque na trabalhista é recurso ordinário e na fase de conhecimento. Em execução se chama agravo de petição. Entra o agravo de petição, vai para o tribunal julga e fala não. E agora? Bom, na execução, especificamente isso muitas pessoas não sabem e acabam confundindo com o recurso de revista aqui na fase de conhecimento.
No recurso de revista, você pode trazer uma divergência jurisprudencial para poder fazer com que ele suba. Na execução, não há que se falar em divergência jurisprudencial. Eu trouxer uma divergência jurisprudencial e levar para tentar levar em recurso de revista para o TST, o TST fala não conhece. Por quê? Só cabe na execução ofensa à Constituição. Então, quando você traz a coisa julgada, você já está trazendo lá de baixo, você já está montando e preparando para o recurso de revista. Então, você já está se resguardando, levando a matéria constitucional para o seu recurso de revista, que lá no TST pode ser que você consiga, às vezes, uma reversão que poderia ter causado um prejuízo ao seu cliente. Que maravilha, hein? Que dicas fantásticas. Diego, eu sei que você tem mais para falar, mas nosso tempo aqui ele é curto mesmo. A gente precisa de mais tempo, então a gente precisa que você volte mais vezes para falar sobre o direito trabalhista. Tenho certeza que hoje muita gente ficou muito esclarecida, vários pontos que às vezes deixa escapar, e somente a expertise do dia a dia da advocacia que traz para os nossos ouvintes as dicas, né, preciosas daquele que advoga na área trabalhista. Diego, muito obrigado por ter aceitado o convite de estar aqui conosco hoje. Fica o voucher para você também, com certeza, da Sociedade da Mesa, desconto de R$50. Qualquer compra que você fizer, seu irmão fizer, sua noiva fizer, acima de R$200, cada um deles vai ganhar 50% de desconto. Para vocês também que estão nos vendo hoje, fica lá vai ficar o voucher, entra lá, escolhe o seu vinho, faz um jantar gostoso, harmonizando com o vinho que vocês vão comprar, e vão ter lá o desconto de 50% em qualquer compra que vocês fizerem acima de R$200. Muito obrigado por ter vindo hoje aqui, dado esse show de conhecimento na área trabalhista. Obrigado, amigo. Obrigado mesmo. Obrigado. Valeu. Daqui a pouco a gente volta com o chefe Daniel Nino para ele poder explicar para a gente o que ele serviu hoje nesse maravilhoso banquete. Meus amigos advogados, advogadas, estamos agora com o chefe que nos brindou hoje com todas essas delícias. Dani, eu não tenho mais palavras para poder te elogiar. Cara, que maravilha, mas o pessoal fica curioso. Esse aqui é o momento onde que o pessoal fala assim, cadê o chefe? O que o chefe fez de tão gostoso para esses advogados? Porque a nossa cara, né, Diego, já mostra aqui o quão delicioso que foi mais uma vez esse banquete servido e desenvolvido por você. Qual foi o menu de hoje, chefe? Bom, como sempre, agradecimentos primeiro, né? Agradeço a presença do Dr. Diego Secaf, o convite mais uma vez do meu irmão, e o desafio de hoje, né, de fazer esse cardápio, espero que tenham gostado. Hoje eu fiz um tartar de salmão com a cama de guacamole, com um moyashi em conserva e um nachos para dar crocância. O prato principal eu fiz um St. Peter com um crocante de salmão e um arroz de brócolis e um palmito grelhado, que gostaram, pelo que eu vi, que o bom cozinheiro dica, né? Vocês sempre falam, bom cozinheiro de pratos. Então eu saio satisfeito que todos os pratos saíram limpos, né? Entre aspas, que vocês gostaram bastante. E a sobremesa eu fiz um folhado de Nutella com sorvete de creme, que mais uma vez, além do prato, eu estou muito satisfeito e espero que tenham gostado. Então esse foi o cardápio de hoje. Chefe, aqui no nosso canal, o direito ele é fácil de digerir. A comida também é muito fácil de digerir, porque são pratos leves, muito bem elaborados, um menu perfeito, harmônico, um harmonizando com o outro, mas eu creio que hoje ficou uma grande curiosidade. E os nossos amigos querem ouvir essa crocância que veio no prato principal, que você fez, que muita gente joga fora. Presta atenção. Qual foi o seu segredo da crocância no prato principal?
quero dizer a todos que o grande desafio hoje de um profissional de cozinha é trabalhar na margem de desperdício zero. Então assim, hoje eu linkei, né? Na verdade foi uma sacada que eu tive exatamente para trabalhar em cima disso. O tartar de salmão, eu reservei a pele dele e dele eu fiz um crocante com a própria pele, linkando com o peixe do prato principal. E claro, não posso deixar de mencionar a Sociedade da Mesa, que é um dos nossos patrocinadores de vinhos, que tudo foi feito um trabalho exatamente em cima da harmonização com o vinho. Então assim, o bom profissional hoje ele tem que ter conhecimento técnico e, acima de tudo, consciência de desperdício zero para elaborar um prato que, acima de tudo, traz alta gastronomia e preza também pela saúde das pessoas. Não usei fritura, então isso é um segredo, um toque do chefe. Talvez alguém pense que eu fiz uma fritura, assim como faz na culinária da japonesa, né, que faz o skin. Skin é pele em inglês, mas eu não fiz fritura. Então essa é uma sacada, né, que a experiência nos permite fazer, usando todos os insumos para que haja desperdício zero. Então isso é um dos princípios que eu tenho como chefe de cozinha. Perfeito. Amigo, amiga, vocês que têm o seu escritório, que quer fazer um evento corporativo, quer harmonizar um coquetel, fazer um jantar, uma homenagem aos seus colaboradores, contratem o chefe Daniel Nino, que ele vai desenvolver todo o cardápio para poder fazer um coquetel, um jantar, um almoço, um evento, um casamento, um aniversário, uma comemoração de final de ano. Estamos chegando aí próximo ao Natal, final do ano. Então, o chefe Daniel Nino tem toda uma equipe que vai desenvolver todo um menu para que você não tenha nenhum tipo de dor de cabeça com os seus eventos. Quer fazer um jantar na sua casa, quer fazer um jantar romântico, contrate o chefe Daniel Nino. Vamos deixar também aqui o contato dele, tá bom? Daniel, mais uma vez, muito obrigado por você ter desenvolvido esse menu aqui maravilhoso. Quero deixar também hoje meu especial agradecimento à Sociedade da Mesa, que hoje patrocinou o vinho aqui no nosso canal e também presenteou cada um dos senhores com um voucher de desconto de R$50 em todas as compras que os senhores fizerem acima de R$200. Diego, querido, meu amigo, meu irmãozão, muito obrigado por ter vindo aqui trazer essas dicas maravilhosas. Você tem aí o seu tempo para fazer as suas considerações finais. André, muito obrigado pelo convite, fiquei muito honrado em participar do seu programa, em poder provar aqui o prato do chefe Daniel Nino, que estava excepcional, assim, não tenho o que falar, sem palavras. Obrigado pelo convite, pela comida e pela boa conversa, né, pela boa prosa. Nós que agradecemos todas as dicas que você deu. Tenho certeza que muitos advogados hoje, muitos estudantes de direito aprenderam muito e tiveram dicas de excelência. Chefe, parabéns, muito obrigado, parabéns a todos vocês, um brinde ao direito e à alta gastronomia, e conosco o direito é fácil de digerir. Até a próxima semana com o próximo vídeo, com a próxima aula, com o próximo show que nós vamos trazer aqui um convidado para dar para vocês, advogada e amantes do direito e da alta gastronomia. Cheers! Cheers!